difícil de encontrar. Ele mudou 3 vezes para 3 prisões diferentes enquanto cumpria a pena. E dá certo. Durante um determinado período. Acaba sendo um período de mais de 5 anos. Reis faz um jogo de cartas errado. Reis tem dinheiro suficiente de quando ela dá. Isso, e não é preciso muito no México. Teve um período que deve ter sido 3 ou 2 e nós não conseguimos encontrar. E a Guilherme está ciente de que, se ele continuar fazendo esse jogo de pagar socorro, poderá continuar sendo um fantasma no sistema penitenciário mexicano, até ser solto. Nesse caso, se tornará um fantasma no México e não será encontrado. Eles precisam dessa prisão antes que seja solto. Quando for solto, poderá ir a qualquer lugar. Não vai voltar para os Estados Unidos. Vai ficar no México. Porque isso é seguro. Ali o medo era garantir que o Sr. Reis não pudesse pagar para sair da prisão. Verificamos com o diretor e a resposta dele foi: se acontecer alguma coisa eu aviso, mas ele ainda está aqui. Depois disso, conforme a data da tortura se aproximou, entramos em contato com a nossa equipe de extradição do Departamento de Crimes Graves para planejar a logística de trazer ele de volta para os Estados Unidos. Eles basicamente e aí ele voou de volta da cidade do México para os Estados Unidos sob a custódia de um agente federal. Eu queria muito estar. Nossa equipe de crimes graves tirou ele do avião e o meu parceiro levou ele sob custódia do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Ele não parecia aborrecido. Bem-vindo ao Lar Reis. Quando eu vou para o tribunal? Foi a pergunta dele. A gente levou ele para a delegacia local, onde ele foi fichado por homicídio. O Carlos Reis. No final, a sentença foi de 55 anos a perpétua. Esse crime ocorreu em 8 de outubro de 2008. Ele só é sentenciado no tribunal americano em 2015. 7 anos depois. Aprender a aceitar, aprender a superar é uma coisa que eu faço todo dia. E é por isso que eu uso o colar dela. Pra eu me sentir mais perto dela. E isso funciona pra mim. Porque ficar sem ela é muito difícil. E dói. Nós tiramos. Compramos uma casa com espaço para todo mundo. Semanas ele saiu. Eu queria ter cuidado desse caso, porque eu queria que ele nunca tivesse acontecido. Existe um momento em que você joga uma pedra no lago, mas as ondulações continuam se formando. 4 filhos que fizeram. Você só foi embora. Ela está daqui e ainda fugiu.
uns 800 metros da casa. Olhar pra ela e passar todo o santo dia de carro aqui é complicado. Principalmente porque eu vejo distância. Nós viemos acompanhando essa história desde o início. Esse caso me deixou fascinada e muito assustada. O que se pode fazer quando alguém da família desaparece assim do nada? E fica mais angustiante ainda quando você descobre o que aconteceu de verdade. E temos sido fazendeiros para sobreviver desde então por todas as gerações. Aqui nessa cidadezinha de Tipton, no Michigan, respeitosamente, dentro para. Temente a Deus. A minha mãe, Jill Warner, cresceu na fazenda. A vida na fazenda não é fácil. Ela não cresceu. Uma pessoa que, quando chegava em algum lugar, todo mundo olhava. Tinha uma personalidade cheia de vida. A risada dela era muito alta. A Dee e o Jimmy Hogg se casaram quando ela tinha 18 anos. Tiveram a primeira filha em menos de um ano e acabaram tendo 4 filhos juntos. Muito rigorosa. Mas carinhosa quando a gente precisava. Ela estava sempre presente para ajudar e sempre defendeu a gente. Quando os meus pais eram mais jovens, eles construíram uma fazenda. Eles fizeram do zero. A maioria das vezes, ela é que era bem ela era uma empresária muito agressiva e via de tudo do jeito dela. Tinha uma personalidade muito forte e bem direta. Ela não fazia média com ninguém, com certeza. Ela queria tudo de bom que tem nessa vida e trabalhou muito para conseguir. Nunca esperava. Eu sempre queria uma coisa melhor e mais incrível. Nada era suficiente. Se você e ela se dessem bem, ela faria o que fosse. Mas ela fazia um esforço para pensar melhor e perdoar. Mas se você pisasse na bola, já era. Ela podia estar brigando com você hoje, gritando com você, e amanhã ela estaria te dando um abraço. A Dia, sem a menor dúvida, extrovertida. O marido dela, o Jim, era o completo. Cada um deles teve seus altos e baixos. Eu acho que ela não vinha tendo a atenção que ela queria. Acho que esse foi o início da separação. Eu me lembro deles brigando muito. E é óbvio que me chateava bastante. Eu era pequena. A Dee se sentiu atraída por um outro fazendeiro, o Dale Warner, de 33 anos. Uma das coisas que uniu a minha mãe e o Dale é que os dois eram viciosos. Mas a família Warner e a família Hart da minha mãe sempre foram meio que fazendeiros rivais. Aqui em Tipton, a família Warner também tinha uma fazenda de alta produção. Eles sempre foram muito atuantes na agricultura e, por conta disso, competitivos pelos mesmos recursos. As famílias Howard e Warner não eram muito chegados. Era como se fosse a rivalidade entre os Hatfields uma coisa. Mas deixamos essas diferenças de lado quando a Dee começou a namorar o Dale Warner. Em 2003, a Dee se divorcia do Tim para ficar com o rival da família dele, o Dale Warner. Quando eles se casam em 2006, o casal ambicioso já era dono de diversos negócios, incluindo uma fazenda de 607 hectares. As empresas deles faturam bem mais de 10 milhões de dólares por ano. Eles cultivavam e aplicavam fertilizantes para outros agricultores, criavam novilhos e processavam a carne. E depois a Dee abriu a própria empresa de caminhões, que ela começou do zero. Ela era a única proprietária da empresa de... Eram mais de 12 caminhões e cada um devia valer até uns 250 mil dólares. Com a união das duas famílias, a Dee e o Dale tinham e, de repente, a Dee engravidou da Angelina, que era a coisa mais importante do mundo para a Dee. Em 2021, Angelina está com 9 anos e os outros filhos já são jovens adultos morando sozinhos. A
Dee Warner, aos 52 anos, parece ter tudo que sempre sonhou. Mas uma coisa estava prestes a acontecer. Aos domingos, a gente tomava café da manhã em família. Eu fui até a casa da minha mãe, mas não encontramos ela. Nem encontramos o Dale e... Ficamos procurando. Eu liguei pra ela, mas o telefone dela só dava caixa postal. Então eu liguei pra todos os meus irmãos pra ver se alguém sabia da minha mãe. Ninguém tinha notícias dela. Acho que a última vez foi no dia anterior. Às 11 horas da manhã, eu disse, você viu aqui? Ninguém encontrou ela. Eu disse, como assim? Eu fui ver as câmeras de segurança e disse, olha, eu vou até o escritório e vou verificar. A gente olhou as gravações desde o dia anterior. Havia muitos locais monitorados nas instalações, mas o objetivo era gravar suas áreas principais. E não vimos a Dee em nenhum momento. Quando eu assisti as gravações da câmera, o Dale apareceu e ele disse que na noite anterior eles tinham brigado. Ela ficou brava e estava com enxaqueca, então eu dei um remédio pra ela, fiz uma massagem nela no chão. Ela dormiu, peguei ela no colo e coloquei no sofá. E ela estava ali, às 6 da manhã, quando eu saí. E daí em diante as coisas só pioraram. Ele me mostrou o anel da minha mãe, que ela deixou na mesa dele, mas era a aliança de casamento da Dee que ela sempre usava. Ao deixar a aliança, acho que foi uma sinalização final de que ela não aguentava mais e que o casamento tinha acabado. Ela levantou e foi embora. Eu perguntei onde a minha irmãzinha Angelina estava. Ela só tinha 3 anos. O Dale disse que a Angelina estava na casa de uma amiga dela. Fui buscar ela na noite anterior. O Escalade dela ainda estava na garagem e o Hammer também. A Dee não iria a lugar nenhum sem os carros dela. Ela literalmente não andava nem de graça. Ela ficava 100 metros de distância sem o carro dela. Talvez não tenha dado para ela, mas talvez ela teria tanta intimidade para pegar uma carona. Casa de novo. E tinha algumas coisas que até poderiam indicar que ela tinha fugido. O celular dela tinha sumido. A bolsa dela tinha sumido. A maquiagem, as coisas. Sempre andava com o celular dela. Sempre. Então, eu senti que tinha alguma coisa errada. Por fim, alguém acabou perguntando, será que devemos chamar a polícia? E a resposta foi, com certeza. Entraram em contato com a delegacia e foi alguém ao local investigar. Olá. Um dos policiais apareceu naquele lugar. Fez um boletim de ocorrência e depois de conversar com o Dale. Você é o Dale? Eu sei. Então, quero que a sua desapareceu. Ligava com o dele, ela vinha direto para minha casa por 1 ou 2 dias. E aí voltava para casa com toda a Essa empresa de estudantes aqui, então estamos sempre em atraso. O Dale disse ao policial que a Dee estava extremamente chateada no sábado, dia 24 de abril, por causa dos problemas com a empresa dela de caminhões. Ela teve um relacionamento com um dos nossos funcionários. Não, com 2 funcionários só. Eu cheguei em casa à noite e ela estava muito chateada. Ela ficou falando em dizer da própria. Nós somos todos humanos, todos ficamos estressados e ela administrava tantas empresas. E o suicídio era uma possibilidade. Com certeza podia ter sido. Eu a vi um dia antes de desaparecer e ela estava muito diferente. Ela estava bem. Parecia estar louca. Talvez ela tivesse tirado a própria vida. Devíamos acreditar que ela estivesse bem em algum lugar. Não tinha como aceitar que ela tinha ido por meio de nada e cometeu suicídio. Naqueles dias seguintes, procuramos em todos os lugares do terreno pela minha mãe. Sabíamos
tinha saído de carro ainda. Distância que ela iria. Reunimos uma equipe de busca com umas 40 pessoas e familiares e amigos. Fiquei pensando que ela podia ter tirado a própria vida. E se ela tivesse feito isso ou tentado se suicidar, talvez encontrássemos o corpo dela ao caminhar pelo Nós caminhamos com atenção pela floresta. Tinha muitas árvores sem folhas, então para nós tivemos bem. Mas não tinha nenhuma pista de água. Nós corremos os 200, 250 hectares, talvez um pouco mais. E não encontramos. Eu não sabia mais o que fazer. Eu fiquei torcendo pra ela ter pego carona com alguém e só de um tempo pra esclarecer. Poucos dias depois do desaparecimento da Dee, a polícia registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida e iniciou uma investigação minuciosa. A equipe de polícia chegou e revistaram o terreno em busca de alguma pista de desaparecimento da Dee. Eles foram analisando a cena do crime e não encontraram nenhuma prova concreta que indicasse que fosse um crime. Não tinham estantes caídas, nem vidro quebrado pelo chão, então nada indicava ponto. Durante a investigação, o responsável gravou um interrogatório com o Dale na mesa da cozinha dele. Quando eu entrei, ela estava sentada nessa cadeira. Ela estava muito chateada porque o rosto dela estava perfeitamente inchado, como se estivesse chorando. Esse era o problema. Ela estava tão chateada, eles deixaram de lado, porque não busca por você. Ela não perguntou nada. Bom, então, tá tudo bem. Vamos. Ela não quer ver perto. Ela disse que não, mas também não disse que sim. Olha, ela estava dando a entender que queria vender tudo. Isso aqui é nosso, não é? Supostamente eles brigaram, eles discutiram. Usavam as empresas juntos e poderiam não concordar com. Essa era a dinâmica. Eu sei que está certo, ela estava calma, vai ficar tudo bem. Eu disse, deita aqui no chão. Massageie suas costas para ver se passa sua dor de cabeça. Ela começou a ficar sonolenta e eu disse, pode dormir, amor. Ela falou, não. E começamos a assistir a TV. E acabamos chegando e dormindo. Peguei ela no colo, botei no sofá, a cobri e fui para a cama. Tentei ser lá para as 2 da manhã quando fui dormir. Quando levantei e saí do quarto, ela estava assim, roncando alto até. Ela estava dormindo para poder. Então, eu estou sem entender. As malas sumiram, essas coisas. E quando eu cheguei no escritório, quando eu vi ela, eu estava olhando, alguém levou. E fugido com algum homem misterioso que foi buscá-la e levá-la para algum lugar. Para um lugar que ninguém sabia. Pelo histórico de chamadas do celular, descobriram que a bateria descarregou por conta e não dava para rastrear a localização. O Todd e o Terry são irmãos. Os dois trabalhavam na empresa de caminhões da Dee. O Todd tinha na cabeça que ele é que tinha feito a empresa dar certo e por isso Segundo colegas de trabalho, a discussão deles se aprofundou tanto que o Todd acusou ela de não pagar $360 mil em impostos sobre a folha de pagamento. o Todd e o Terry falaram com o Dale e aparentemente ele ficou do lado deles e disse, não se preocupem com ela é doida. E aí ele sentiu como se fosse apunhalando ela pelas costas. Foi essa parte que mais foi. Então, se houve essa discussão envolvendo 2 funcionários, a gente acaba se perguntando. Existe a possibilidade que Terry e do Todd estarem envolvidos no desaparecimento da Dee? Os funcionários disseram no serviço que a briga, o Todd foi chamado para comparecer na fazenda Warner no domingo, o dia do desaparecimento da Dee. Um pouco
da manhã de domingo, dia 26 de abril, as câmeras de segurança da casa da Dee quando ela chegou para pegar o caminhão dele e saiu